Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês, alunos? Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre a litosfera. Agora, na unidade 4, estudando os agentes do relevo. Então, para esta aula, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês e abram entre as páginas 21 e 22 para estarem acompanhando, tá? Então, pessoal, conforme a gente veio estudando, veio falando, as formas de relevo, elas são bastante variadas, né? E elas estão classificadas em montanhas, planaltos, planícies e depressões. E essas variações existentes na paisagem, né, as formas, as irregularidades, a variação de altura, etc., são ocasionadas por diferentes agentes, agentes que trabalham, que atuam para formá-las. E vai existir dois tipos de agentes do relevo, que vai ser os chamados agentes internos ou também endógenos, né? Vão ser forças que atuam no interior da Terra e que são capazes de transformar o relevo, criando novas formas, tá? Então, os agentes internos, eles vão atuar no interior da Terra. Quais são os agentes internos? São os vulcões, terremotos e também o tectonismo. Então, esses são os principais agentes internos. O tectonismo, né, vão ser os movimentos das placas e conforme a gente estudou, são processos bastante lentos, eles perduram por milhões de anos, mas eles são capazes de formar grandes cadeias de montanhas, são capazes de formar o relevo, né? O vulcanismo é o processo pelo qual o magma que está presente no manto terrestre, ele chega até a superfície, né? E ele é expelido por aberturas que existem na superfície da Terra, que são os chamados vulcões, tá? E aí nós vamos ter a formação de relevo novamente. E os terremotos, né? Ou também chamados de abalos sísmicos, que são capazes de gerar uma grande destruição, e eles ocorrem por conta da liberação de tensões que são geradas pelo atrito das placas tectônicas que se movem, tá? Então, esses são os chamados agentes internos responsáveis pela formação do relevo. Então, nós vamos estudar cada um desses agentes internos nas próximas aulas. A gente vai falar em separado sobre o tectonismo, a gente vai falar sobre os terremotos e sobre o vulcanismo, né? São agentes que vão formar o relevo. Outros agentes que atuam sobre o relevo são os chamados agentes externos ou exógenos, né? Que vão atuar externamente. Quais são os principais agentes externos? Então, a água, né, a água dos rios, dos mares, da chuva, o vento, as geleiras, vegetais, animais e, é claro, o homem, né, o ser humano, também vai transformar o relevo. Então, esses agentes, os chamados agentes externos, eles vão modelar, vão transformar o relevo, né? Eles desgastam as superfícies por meio de dois processos, que é o intemperismo e a erosão. E esses agem, né, no sentido de transformar as rochas e transportar os seus sedimentos, tá? Ou seja, os agentes exógenos, eles transformam, eles modelam o relevo. E os agentes internos, eles formam o relevo, certo? E agora, né, eu quero que vocês vão lá para a página 21 e eu quero que vocês observem
a imagem que vocês têm lá na nossa abertura do capítulo, né? Então essa imagem, né, essa paisagem representada na foto, ela é uma paisagem muito apreciada, muito admirada pelos turistas. Então essa vai ser a praia de Pitinga, né, que fica localizada no litoral sul da Bahia, né? Uma paisagem bastante admirada, bastante vista, e ela vai apresentar características, vai apresentar feições e elementos marcantes, né? O que nós conseguimos observar aqui, né? Uma paisagem diferente. Aí nós temos uma questão que diz assim: por quais transformações essa paisagem passou? Que elementos podem ter interferido nessas alterações? Então vocês vão fazer a observação dessa paisagem e vocês vão refletir, né, e registrar no caderninho de geografia de vocês, né, por quais transformações essa paisagem passou e que elementos podem ter interferido nessas alterações, tá? Então, tarefinha para a próxima aula, certo? E agora, gente, eu quero que vocês peguem o caderno de atividades de vocês. Lá vocês tinham uma tarefa, né, que eram as questões 12 e 13, tá? Então a gente vai fazer a correção dessa tarefa, tá? Então, a questão 12, ela diz assim: observe a imagem a seguir. Então nós temos a imagem, né, de um fóssil. E aí a questão diz assim: a imagem mostra uma das evidências usadas por Alfred Wegener em sua teoria a respeito da disposição dos continentes e oceanos no decorrer do tempo geológico. O que a imagem mostra? Então, a imagem, né, como está aqui na legenda, ela mostra um fóssil de trilobita, tá? E em relação à origem, pesquise em que tipo de rocha encontramos os fósseis. Então, pessoal, conforme a gente veio estudando, veio falando, os fósseis eles são encontrados em rochas sedimentares. Então, a origem, né, da rocha que ele está localizado é a rocha sedimentar, né? Porque os fósseis eles só são encontrados em rochas sedimentares, tá? Aí a questão B, né, diz assim: como se denominou a teoria de Wegener? Então essa teoria que ele formulou, né, ela se chama teoria da deriva continental, certo? Aí a questão C diz assim: apresente outra evidência utilizada por Wegener para fundamentar a sua teoria. Então, existem várias evidências que ele vai utilizar para comprovar a teoria da deriva continental. E uma das coincidências que se tem, né, nessa teoria que ele utiliza seria a coincidência no contorno das costas continentais da América do Sul e da África, né? Conforme a gente observou no planisfério lá em sala de aula, né? E esses dois continentes eles estavam unidos, né? A América do Sul, né? O subcontinente estava ligado e encaixa perfeitamente no continente africano. Então é uma das teorias que ele se utilizou, tá? E aí em seguida vocês tinham a questão número 13 para completar, né, a ilustração que vocês tinham com as principais formas de relevo, né? Então vamos lá, ver se vocês acertaram. Então, aqui, né, vamos observar a primeira formação de relevo aqui. Então, aqui, pessoal, vocês colocariam cordilheiras, né? Então, são as montanhas, né? São um tipo de montanha que aparece aqui, porém, nós temos um agrupamento, né? Nós temos aqui indicado com a flechinha duas montanhas. Então, quando existe um agrupamento de montanhas, nós damos o nome de cordilheiras ou cadeias de montanhas, tá? Então,
os dois estão certos. Quem colocou cordilheira acertou e quem colocou cadeias de montanhas também acertou, tá? Aí a outra forma de relevo que está pedindo para descrever é essa daqui. Então aqui nós temos uma montanha só, né? Então aqui nós vamos colocar montanha, né? Nós temos uma elevação a separado, né? E aí em seguida, né, nós temos outra forma que é mais baixa, né? E também tem o formato dos cumes do topo arredondado. Então aqui nós vamos ter as serras, tá? E aqui logo em seguida, logo abaixo, nós vamos ter planaltos, tá? Então essa forma de relevo, né? Os planaltos eles vão ser áreas que vão apresentar uma relativa altitude, né, e uma superfície mais ou menos plana, né? Então, como vocês podem observar aqui na imagem, os limites dos planaltos eles são bem nítidos e geralmente eles vão estar constituídos por escarpas. Então, logo aqui abaixo, né, esse segundo quadradinho, vocês colocariam escarpas, né? O que são escarpas? É isso que vocês estão observando na imagem, é o desnível abrupto que tem no relevo, né? Como se fossem escadinhas, né? Então aqui, né, vocês colocam um planalto no primeiro e aqui nesse outro vocês colocariam escarpas, tá? Aí logo em seguida, né, nós temos um relevo plano, né, uma superfície plana. Então aqui vocês colocariam planícies, né, que são áreas com uma fisionomia plana, ou seja, com uma paisagem menos acidentada, mas que podem, né, talvez de certa forma apresentar levemente ondulações. Então aqui nós temos as planícies, tá? E por fim nós temos as depressões, né, que são regiões que vão apresentar quase sempre pequenas altitudes e que são mais baixas do que o nível do mar, ou por exemplo aqui, que seria a região em seu entorno, tá? Então, pessoal, realizem a correção e qualquer dúvida estou disponível. Até mais!